Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, que estejam se cuidando e cuidando da família de vocês também. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 13 da disciplina de língua portuguesa. Antes da gente começar então, ver o tema da nossa aula e os objetivos, pegue o seu caderno de português, o lápis, a borracha, para você ir fazendo anotações ao longo da nossa aula e deixar todo o seu material bem organizado, ok? Hoje, então, nós vamos aprender sobre reconto. O que é reconto, como que nós fazemos o reconto e de quais tipos de texto a gente pode realizar um reconto. Os objetivos da nossa aula: contar e recontar histórias, ler, interpretar e realizar o reconto de textos de maneira escrita e oral, compreender que para realizar um reconto é necessário obedecer a ordem cronológica dos fatos do texto lido, diferenciar as situações em que deve utilizar linguagem formal, escrita, e linguagem informal, oral, ao realizar um texto. Então, ali, quando nós vamos fazer o reconto, ou um conto, né, qualquer texto que nós vamos escrever, nós temos sempre que lembrar de utilizar a linguagem formal. E quando nós vamos contar oralmente, aí a gente pode, então, fazer uso da linguagem informal também, ok? Então, reconto. Reconto é quando contamos algo que lemos ou ouvimos. O reconto pode ser escrito ou falado. Para fazer um reconto, devemos utilizar as características originais da história, como o tempo, quando aconteceu e a ordem dos acontecimentos. Então, reconto é quando a gente, por exemplo, lê um livro, ok? Ou a gente ouve alguém fazendo essa leitura, alguém contando uma história pra gente e nós vamos então contar ela novamente, nós vamos recontar essa história, esse texto para alguém. Então, quando nós fazemos o reconto, é quando nós contamos novamente algo que nós limos ou ouvimos, porque o reconto ele pode ser escrito ou falado. E então, quando nós vamos fazer esse reconto, a gente tem que lembrar de utilizar as características reais, né, da história. A gente não pode fugir dessas características e também o tempo, que é quando aconteceu e na ordem, né, dos acontecimentos. E não pegar uma coisa que aconteceu no meio, depois uma coisa do final, depois eu volto para o começo, porque aí fica sem ordem, fica sem sentido. Então, nós temos sempre que usar as mesmas características, se tem personagens ou do lugar onde aconteceu, e também a ordem dos acontecimentos, do mais antigo para o mais recente. O reconto pode ser feito oralmente ou escrito. Das duas maneiras é importante passar para o ouvinte, que é quem vai ouvir, ou leitor, se nós fizermos escrito, a ideia principal do texto original. Quando a gente vai então fazer um reconto, nós vamos utilizar muitas vezes as nossas próprias palavras, vamos deixar ela um pouco mais curta, então ele vai ter algumas modificações nas palavras, na maneira como nós vamos contar. Isso não é um problema. O que a gente não pode deixar é deixar de lado a ideia principal do texto e a ordem que os acontecimentos aconteceram, ok? Quando fazemos um reconto, precisamos utilizar a ordem de acontecimentos do texto original. Aqui a prof até colocou uma imagem, né? Uma aqui mais novinho e aí vai ficando mais velho. Então, a gente vai partir do primeiro acontecimento e aí nós vamos, né, gradativamente evoluindo para os acontecimentos seguintes. Não pode pular, né? Começa por um, aí depois eu volto a algo que aconteceu. Tem que sempre obedecer essa ordem, até porque se a gente conta, né, faz o reconto fora dessa ordem, ele pode ficar até sem sentido e quem está ouvindo ou lendo o nosso reconto não vai entender aquilo que a gente está falando. O reconto escrito precisa ter título, então, que é o nome, né, do reconto, muitas vezes é o nome da história original, começo, que é quando nós vamos apresentar o tema, o meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é a conclusão do texto.
Cada parte do texto deve iniciar com parágrafo. Lembra, o parágrafo é aquele espacinho que a gente deixa ali da margem. Então, cada parte dessas aqui de um texto, seja um reconto ou não, precisa começar com parágrafo. E parágrafo sempre começa com letra maiúscula, a gente nunca pode esquecer. Título, né, em parágrafo e sempre com letra maiúscula. Você provavelmente já leu a história da Chapeuzinho Vermelho, a do João e o Pé de Feijão, do João e Maria, entre muitas outras. Se alguém pedisse, você saberia contá-las sem precisar ler, não é mesmo? Isso é fazer um reconto. Então, se alguém pedir para você, ou você, decidir que você vai contar uma história que você leu, sem ler novamente lá no livro, você começar a falar sobre a história, contar a história, você está fazendo um reconto, você está recontando. Eu assisti um filme e agora eu vou contar a história do filme. Você está também fazendo um reconto de um filme. Então, o reconto não é apenas de histórias, mas também de outros gêneros textuais também a gente pode fazer reconto. Então, para treinar, vamos ler o texto O Bradador e depois você vai recontar oralmente para alguém da sua família. Então, nós vamos ler esse texto juntos, ok? A prof vai ler aqui mais devagar, vocês vão acompanhando e lendo junto. E aí, quando a gente terminar a nossa aula, você vai convidar alguém da sua família, alguém que está aí na sua casa e vai fazer um reconto desse texto. Você vai contar para ela essa história sem ler novamente no slide, ok? Então, vamos lá. O Bradador. O bradador é presença obrigatória entre os mitos mais assustadores do nosso folclore. Embora desconhecido na maioria das regiões do país, torna-se inesquecível, no meu sentido, a quem quer que ouça seus berros horripilantes. Ele corre por ruas e campos, espalhando os seus gritos e lamentos torturantes e deixando qualquer um arrepiado de medo. Como ninguém tem coragem de vê-lo, no entanto, não há descrições precisas de sua aparência, mas não é tão difícil imaginá-lo, pois se trata de uma assombração do tipo morto-vivo, uma espécie de múmia brasileira. Dizem que ele faz suas andanças às sextas-feiras depois da meia-noite. Então, uma história sobre um personagem do folclore. Então, depois que a gente terminar, você pode ler novamente a história, se você quiser relembrar, e aí você vai contar esse folclore, vai contar então sobre o bradador para alguém aí da sua família, ok? Não se esquece de fazer essa atividade no final da aula, e aí, depois que você fizer o reconto, pede para a pessoa te contar novamente para ver se você contou bem certinho e ela entendeu a história, ok? Podemos fazer o reconto de diversos tipos de textos. Entrevistas, contos de fadas, textos informativos, poemas e também de filmes, novelas, séries, de músicas. Então, nós podemos fazer reconto de todos os tipos de linguagens, de gêneros textuais, certo? Então, nós podemos ler um gibi e fazer o reconto daquela história do gibi. Podemos ler uma notícia no jornal e fazer o reconto, assistir um filme, ouvir uma música e falar sobre ela, ou ouvir uma história, Às vezes uma pessoa mais velha conta alguma história que aconteceu com ela. Se você passar essa história adiante, você contar ela para outra pessoa, você também vai estar fazendo um reconto. Então, reconto quando a gente conta novamente sobre uma história, sobre uma entrevista, sobre uma novela, sobre qualquer tipo de texto e gênero textual, ok, pessoal? O reconto é importante para quê? Para a gente compreender melhor o texto, para a gente perceber se a gente conseguiu identificar todos os pontos importantes naquela leitura que a gente fez, ok? E também, como a prof falou, vocês contarem, fazerem o reconto para alguém e pedir depois que essa pessoa conte novamente para vocês perceberem se vocês falaram todos os fatos que eram importantes durante
o reconto de vocês, se vocês não esqueceram nenhum pontinho, né? Nenhuma característica importante sobre o texto, vocês não deixaram para trás. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje sobre gêneros textuais era então sobre reconto. Reconto é quando a gente então reconta sobre uma história, sobre um texto informativo, uma entrevista, enfim, de qualquer gênero textual ou qualquer tipo de linguagem. Pode ser uma linguagem não verbal, pode ser uma linguagem mista, linguagem verbal, qualquer uma delas você pode fazer o reconto. Ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês podem voltar aos nossos slides, assistir a nossa aula novamente, realizar mais pesquisas também sobre o assunto, textos para vocês lerem e fazerem um reconto para outras pessoas também, que vai ser bem legal, vocês vão aprender ainda mais, ok? E depois, não se esquece de ir lá na nossa plataforma e realizar a atividade com muita atenção e muito capricho, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!